Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. E como você já sabe, é só aqui que você encontra o curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Hoje nós vamos estudar as leituras do 21º domingo do tempo comum. Mas antes, faça uma coisa que para você não custa nada, para nós vale muito. Deixe o seu like. Aproveite, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Pense na possibilidade de participar conosco toda terça-feira à noite do nosso curso Liturgia da Palavra. Este é o link para você ter maiores informações e este é o link para você fazer a sua inscrição. Colabore com o nosso canal com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. Vamos então para as leituras do 21º domingo do tempo comum. Primeira leitura tirada da última parte do livro do profeta Isaías, aliás, já é praticamente o epílogo, já está quase no finzinho lá do livro do profeta Isaías, terceira parte, chamado também terceiro Isaías. Salmo 116 ou 117, o capítulo mais curto da Bíblia, só 2 versículos. Depois, mais um trecho da carta aos Hebreus. E, por fim, mas começando por ele, mais um trecho do Evangelho de Lucas. Como sempre, quem vai nos explicar o Evangelho é a professora Rita de Cássia Ló. Lucas 13, 22 a 30, que é a leitura nossa de hoje, uma crítica à falsa segurança religiosa, cabe muito bem para os nossos dias. No versículo 22, Jesus ensina, enquanto segue viagem para Jerusalém. Uma das coisas que quem percorre o Evangelho de Lucas, e nós já falamos bem no início dos nossos encontros nesse ano de Lucas, a questão de Lucas apresentar Jesus sempre a caminho. É uma igreja que caminha, é uma comunidade a caminho. E isso aparece também nos ensinamentos. Jesus caminha, enquanto viaja, ele ensina. O caminho de Jesus é o caminho de um profeta. Alguém pergunta: são muitos que se salvam? Mais uma vez, Jesus responde com uma comparação, parábola, que é muito característico também. No versículo 24 aparece: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A imagem das duas portas. Bom, claro, não aparece duas portas, mas se tem a porta, esforçar para entrar pela porta estreita, significa que você está em mente que tem uma outra porta mais fácil, mais larga, né? A imagem das duas portas é uma adaptação da imagem dos dois caminhos. Pegar o livro dos Salmos, no primeiro salmo, vocês vão ter lá presente os dois caminhos que o justo deve escolher, que a pessoa deve escolher. Então, o caminho do bem e o caminho do injusto, o caminho do mal, que é uma linguagem também que se repete muito na literatura sapiencial. Os dois caminhos, imagem comum no Antigo Testamento, para explicar que a fidelidade a Deus é exigente, mas traz a vida. A infidelidade é fácil, a porta é bem larga, mas traz a morte, né? Ou a ideia do caminho, ou a ideia da porta. Os versículos 25 a 29 é o ensinamento principal. A fidelidade a Deus não é cumprir formalidade religiosa. A comparação da porta que foi fechada no versículo 25 a 27. O versículo 25, a primeira parte ali do 25, 25a, o dono da casa, Senhor que fecha a porta, o próprio Jesus. No 26, os que ficaram de fora, os que se gloriam de ser discípulos e discípulas. E aí nós vamos ter o comemos e bebemos, né?
Fomos à missa todo domingo, participamos da Eucaristia, estávamos nas festas. Tu ensinastes e nós escutamos tua mensagem. Estávamos lá na igreja, né, em outras palavras, no 25b e 27. Jesus os rejeita porque não praticam suas palavras. Não sei de onde sois. Apartai-vos, operários da injustiça. Quer dizer, o fato de estar na igreja, né, no caso da Eucaristia, de escutar a palavra, não significa salvação garantida. No versículo 28 vem o clássico do choro e ranger de dente, arrependimento e ira, né? Abraão, Isaque, Jacó e muitos povos, e vós lançados para fora. Para participar do banquete messiânico, é necessário praticar as obras de Abraão. E a conclusão com inversão. Olha lá, há últimos que serão primeiros, há primeiros que serão últimos. Não são todos, mas alguns. Em cada frase, últimos e primeiros mudam de significado. Há últimos a serem chamados, os pagãos, que serão os primeiros a participar do banquete. Há primeiros a serem chamados, judeus, que já estão ali, que serão os últimos a participar do banquete. E esse texto, ele sempre me causa arrepio, né? Porque às vezes a gente se acha muito seguros dentro da nossa, do que nós chamamos de prática. Ir à missa, estar lá, participar, comungar, ensinar, e aí chegar no céu ou chegar diante do Senhor e ele olhar e diz: Não te conheço. Quer dizer, não basta ir à igreja comungar, participar da celebração, se não houver um compromisso com a justiça. Bonita essa explicação, não é verdade? Mas vamos ver a primeira leitura, tirada da última parte do profeta Isaías. Esse terceiro Isaías, que é do capítulo 56 a 66, ele é, na verdade, uma coxa de retalho com escritos anônimos. Então, é uma coletânea, né? Provavelmente vários profetas, não todos contemporâneos, aborda assuntos muito variados, sem temática unificadora. O trecho de hoje, o 66, capítulo 18 a 21, a conclusão do livro, nós estamos no finalzinho do livro. É uma profecia escatológica, 4 temas entrelaçados. Então, o julgamento dos pecadores e dos idólatras, a reunião de todos os judeus da diáspora, a convocação dos pagãos, a visão de novos céus e nova terra. 18a, eu conheço suas obras e seus pensamentos. É arremate do poema do capítulo dos versículos 15 a 18. Uma grandiosa teofania. Javé vem com poder para julgar e punir pecadores e idólatras. Versículo 18b, a segunda parte, até o 21. O julgamento último, no tempo escatológico. Toda a humanidade é reunida no Monte Sião. Lembrando que quando o Antigo Testamento fala do Monte Sião, é Jerusalém. 18b ainda, Javé vai reunir, vai reunificar todas as nações e línguas. Veja o universalismo, não só para o judeu. É uma torre de Babel ao contrário. Lembra que a torre de Babel, lá no capítulo 11 do Gênesis, versículo de 1 a 9. A divisão das línguas provocou confusão e conflito. Agora, a reunificação das línguas provocará união e paz, né?
A glória de Javé é a sua poderosa manifestação. Isso é a teofania, a grande manifestação. No versículo 19, Javé põe um sinal e envia mensageiros. Diferente do Apocalipse que nós vimos na outra semana, que um grande sinal apareceu e ele descreve o sinal. Agora não, é um sinal. Mensageiros enviados a várias nações, uma ação missionária, né? Quando o Papa Francisco também falava de uma igreja em saída, né? Ou quando nossas comunidades também trabalham a questão da missão, enviam missionários. Lista de 7 nações e mais ilhas indica universalismo. Lembra que a gente já falou da questão de 7? Por que 7 nações? Talvez por trás esteja o significado do 7, a totalidade das nações, e não são povos conhecidos. Então, isso para indicar o universalismo. Os convidados trazem os judeus da diáspora. Esta ação é uma oferta ritual que agrada a Javé, mais do que as ofertas prescritas na lei, animal, aquelas coisas todas. No 21, sacerdotes e levitas escolhidos dentre os repatriados, um novo sacerdote para um novo templo, né? Sem a infidelidade, as infidelidades do passado. Em resumo, uma religião renovada, com um sacerdócio purificado e totalmente fiel a Javé. Mas a realidade será bem diferente. Pois é, um profeta anônimo, já defendia o universalismo. Você e eu somos convidados a fazer parte deste novo povo de Deus. Mas como será que o Salmo responde a esta primeira leitura? Vamos ver. Nós estamos acostumados com a poesia ocidental e quando a gente pega a poesia bíblica, a gente acha estranha que aquilo ali seja poesia, porque parece que não rima nada com nada. Mas a poesia semita antiga baseia-se nessa coisa aí, paralelismo. O que é um paralelismo? É o que a gente costuma chamar de rima de ideias. Então não é a rima do som, é a rima das ideias. É o que chama de paralelismo. São 3 tipos de paralelismo: paralelismo sinonímico, antitético e sintético. Para simplificar nossa vida, eu vou falar só do sinonímico. O que é um paralelismo sinonímico? Duas frases sinônimas, duas frases que dizem ideias semelhantes. Um exemplo aqui, ó, trechinho lá do Salmo 70 ou 69. Ó Deus, vem libertar-me, Senhor, vem depressa em meu socorro. Para nós, isso aqui não está rimando, porque os sons são diferentes. Mas para o hebraico, está rimando sim, senhor, está rimando sim, senhora. Por quê? Deus vem libertar-me, Senhor, vem depressa em meu socorro. Ó Deus, rima com Senhor, vem libertar-me, rima com vem depressa em meu socorro. As ideias estão rimando. Como já falamos, né? O capítulo mais curto da Bíblia é esse salmo aí, só 2 versículos, e é um hino. O que é mesmo o hino? O hino tem aquele esquema assim, ó. Tem um convite inicial, a motivação e o convite final. O convite inicial: cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai. Isso é o convite inicial. Depois vem a motivação, normalmente começando com um porquê. E olha como é que está no nosso salmo. Porque, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. A liturgia omitiu, mas lá na nossa Bíblia tem, ou pelo menos deveria ter, o convite final. Aleluia. Vamos recordar que aleluia significa louvai a Javé. Agora, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que o salmo inteiro tem o paralelismo
sinonímico. A tradução litúrgica atrapalha um pouquinho, mas neste caso aqui o estrago não é muito grande. Olha só como que é. Cantai louvores ao Senhor, está rimando com festejai-o. Todas as gentes está rimando com povos. Mesmo que seja assim cruzado, não tem problema, na poesia hebraica isso acontece muitas vezes. Agora, o outro está um paralelismo bem retinho, ó. Este pois aqui vale para as duas linhas. Comprovado, rima com para sempre, é seu amor para conosco, rima com ele é fiel. Então nós temos tudo rimando. Comprovado rima com para sempre, o seu amor rima com ele é fiel. E tem este aleluia ali, que é o convite final. Agora, por que isso é importante? O Salmo, como falamos, ele é extremamente curto, mas ele é um hino e é também uma profissão de fé, de forma breve e repetitiva. Quer dizer, em 4 linhas, ele faz uma profissão de fé extremamente profunda. O amor e a fidelidade de Deus são eternos e, mais importante, para todos os povos. Então, vocês se recordem daquilo que estava lá no Isaías? Vou mandar meus missionários para anunciar lá nos povos. E esse pessoal vai anunciar o quê? A liturgia coloca o salmo aqui junto para dizer: esse aqui é o conteúdo do anúncio. O que eles vão anunciar? Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Por quê? Porque comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Do jeito que a liturgia colocou este salmo depois do Isaías, nós ficamos sabendo qual é o conteúdo que todos aqueles missionários vão anunciar para os pagãos. É este convite a participar desta salvação. Deixe aí no seu comentário se você já tinha ouvido falar de paralelismo e se você já tinha percebido estes detalhes no Salmo 116, 117. Vamos agora para a segunda leitura da carta aos Hebreus. No texto que nós estamos estudando hoje, que nós vamos ler no próximo domingo, as provações como correções. E aqui a gente tem que entender o seguinte, ó. Ele afirma, né? Como um pai, Deus corrige os seus filhos. O autor tem na cabeça um modelo de educação muito diferente do que nós temos hoje. A educação no mundo antigo não era lá com todos os princípios e as estratégias didáticas que a gente busca colocar hoje. No mundo antigo, a educação era feita com uma disciplina rígida. A pessoa educada, o aluno, vamos dizer assim, o discípulo, era obrigado a obedecer e era fazer parte da educação as punições, o castigo. Então, era o conceito de que o discípulo e o filho, portanto, precisa ser punido, ser castigado para aprender a obedecer. Hoje nós seríamos todos processados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas era a educação do mundo antigo, isso era baseada na rigidez e na punição. Nós temos que entender isso. Este é o modelo que está por trás desse trecho da carta que nós estamos lendo. E aí, então, a gente vê os conselhos do autor. Então, ele diz assim, que a prova de que nós somos filhos é que Deus nos corrige, porque um pai que ama o seu filho corrige o filho. E se você não é corrigido é porque você foi largado. Quer dizer, pai que não corrige, pai que não pune, é um pai que não ama os filhos. Veja, modelo de educação antigo. Hoje a coisa é diferente, mas naquele tempo era assim.
E ele tem lá nos versículos 5 e 6, tem uma citação do livro de Provérbios, que diz que Deus é como um pai que educa com rigidez os seus filhos. Em outras palavras, né? O sofrimento e a correção fazem parte deste aprendizado. Educação boa é educação rígida e punitiva. O versículo 8 foi omitido, diz assim: quem não é corrigido é porque não é filho, então é bastardo. Ok, o conceito, né? O, se é filho, tem que ser corrigido. E os versículos 9 e 10, que são também omitidos, diz que esta educação dura leva à santidade. Olha que conceito de educação que está por trás aí. E o pior é que tem muita gente que, sem querer, introjeta isso na religião e diz que para ser santo precisa sofrer. Para ser santo precisa ser triste. E o autor desenvolve, então, assim, se nós aceitamos a correção dos pais humanos, muito mais nós devemos aceitar a correção que vem de Deus. Torna a dizer, modelo de educação no mundo antigo. E no finzinho da leitura de hoje, o autor dá-se uma motivação para aceitar os sofrimentos. E aí vai citar o livro, vai dar uma citação de Isaías, uma citação do livro de Provérbios, e vai retomar aquela ideia dos versículos 1 e 4 que deveríamos ter lido domingo passado, que é essa ideia aqui, né? Fortalecer as mãos para lutar, fortalecer os joelhos e os pés para correr. Lembra? Já tínhamos falado, lá nos versículos 1 a 4, usa a imagem do estádio, na luta e a corrida. Fortaleçam as mãos para poder lutar, fortaleçam os joelhos e os pés para poder correr. E agora que nós já vimos as leituras separadamente, não podia faltar. Vamos ver como elas estão entrelaçadas. A primeira leitura e o Evangelho falam que Javé, o Deus, salva os pagãos e faz festa com isso. Quer dizer, os judeus são barrados e os pagãos são acolhidos. E Jesus disse explicitamente, né? Vocês verão os pagãos lá e vocês excluídos. E a primeira leitura tem lá a promessa que todos os povos virão e verão a glória de Javé. A primeira leitura e o Salmo, como eu falei, a liturgia, não sei se conscientemente ou não, estabeleceu um esquema de promessa e realização, porque a primeira leitura, Javé envia missionário a todos os povos, e esses missionários vão dizer o quê? Está lá no Salmo, né? Louvai o Senhor todos os povos, porque grande é seu amor para conosco. A segunda leitura, que segue seu caminho próprio, mas está um pouquinho ligado com as outras, por meio desse princípio de que a correção divina faz parte desta convocação para louvar Javé. Então, olha só, o Evangelho, a primeira leitura, o Salmo, Deus convoca e salva. Ótimo, mas a segunda leitura diz assim, tá, mas Deus também corrige os seus filhos. Então, a correção prova que nós fomos convocados. Esse conceito aí, né? Se a correção prova que nós somos filhos, o fato de sermos corrigidos significa que nós fomos convocados para participar deste louvor. Por fim, o momento que com certeza você estava aguardando. Sugestões para a homilia, para a sua catequese. Dois aspectos do que significa ser peregrino da esperança, né? Como peregrinar na esperança. Dois aspectos estão nessas leituras aí. Em primeiro lugar, superar uma religião de regras e de medo, romper um formalismo. E segundo aspecto é superar o preconceito. Deus chama quem ele quer. No Evangelho, não basta cumprir formalidade religiosa.
Ah, eu sou batizado. Ah, eu participo da missa todo domingo. Ah, eu sou do cursilho. Ah, eu sou da renovação carismática. Sou do catecumenato. E daí? Aquelas pessoas que você julga, aquelas pessoas que você condena, pode ser que elas sejam salvas e você não. Agora, a primeira leitura diz que Javé conhece as obras e os pensamentos. Por isso, mais importante do que ser católico, do que ser batizado, é praticar a justiça, praticar o amor, praticar a verdade, praticar a caridade. Isso é muito mais importante do que ter um diploma de que eu não perco missa todo domingo. O Salmo diz que Deus aceita o louvor dos pagãos. Quer dizer, Deus aceita o teu louvor, a tua oração, do jeito que você é. E por fim, a segunda leitura, que já que fala de correção, de sofrimento, nossa esperança no sofrimento prova e comprova se de fato nós temos a fé que nós dizemos que temos. Às vezes tem pessoa que quer demonstrar que tem uma fé enorme, mas não suporta o sofrimento. Tem fé quando está tudo certo. Quando começa a sofrer, a fé vai para o buraco. Estou certo que, novamente, o nosso encontro superou as tuas expectativas. Deixe o seu comentário dizendo se de fato você gostou, se foi novidade. Deixe também o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Sinta-se pessoalmente convidado, pessoalmente convidada a participar conosco do nosso curso toda terça-feira à noite. Recorde-se, os que participam têm vantagens exclusivas. Este é o link para maiores informações. Este é o link para você fazer a sua inscrição. Se quiser, colabore conosco com um depósito nesta chave Pix. Novamente, estou certo que o nosso encontro de hoje lançou luzes novas e profundas sobre as leituras deste domingo. Espero que você celebre melhor e que você ajude outras pessoas a celebrar também, a estudar. Por isso, compartilhe este vídeo. Uma boa celebração para você.